todos reunidos no mesmo lugar. A paz do Senhor Jesus, estamos novamente aqui, né? Estamos dando continuidade aos nossos estudos, a nossa leitura, né? Nossa dedicação, nossa aplicação. Estamos abrindo o capítulo de número 17. Já encerramos o capítulo de número 16, sabendo que Paulo foi preso, né? Mas que através do louvor, as portas da prisão se abriram, a salvação chegou à casa do carcereiro, né? Depois Paulo foi solto, voltando à casa de Lídia, permanecendo ali por uns dias, e o capítulo 16 se encerra dizendo que depois eles partiram. E então nós vamos iniciar o capítulo número 17, dizendo que Paulo, ele foi a algumas cidades. Paulo e Silas partiram em direção a algumas cidades. Partindo a essas cidades, chegando a algumas cidades, eles vão também chegar à cidade de Tessalônica. E como é de costume, né, aos sábados, ele vai ir até as sinagogas. Ele vai ir às sinagogas porque as sinagogas eram os lugares onde a palavra, as escrituras eram lidas todos os sábados, eram feitos os ensinamentos a respeito da palavra de Deus. A cidade de Tessalônica era uma cidade, um centro comercial da Grécia, né? Uma cidade muito influenciadora, né? Então, Paulo, ele permaneceu indo à sinagoga durante 3 meses, durante 3 sábados seguidos, né? Ele vai na cidade de Tessalônica levar sua mensagem, levar seu ensinamento na sinagoga da cidade de Tessalônica, né? Ele vai discutir as escrituras, ele vai falar a respeito de Jesus, né? Ele vai discutir, explicar aos judeus e aos gentios convertidos, né, a respeito de Jesus Cristo. Contudo, né, ele indo às sinagogas e falando a respeito de Jesus Cristo, ele está falando a respeito da ressurreição, né, pregando Jesus, ele está pregando que o Filho de Deus morreu na cruz, mas ressuscitou. Isso vai gerar um tumulto na cidade, porque os líderes judeus, os líderes das sinagogas vão ficar com inveja, né? Eles vão gerar no coração deles uma inveja, porque o cargo dele, né, a liderança deles, os ensinamentos deles estão sendo ameaçados. Então, com isso, eles vão aproveitar algumas pessoas que estão ali nesse centro comercial, né, alguns desocupados que estão por ali, e vão incentivar, né, eles vão fazer com que vão incitar essa multidão a uma desordem, a uma perseguição aos apóstolos, né, aos discípulos do Senhor Jesus. E então um tumulto vai começar por conta das mensagens de Paulo. Eles vão invadir a casa de um homem chamado Jason, um discípulo convertido, né, um irmão convertido, que vai abrigar por conta desse tumulto gerado na cidade, né, que os líderes judeus das sinagogas, eles promoveram esse tumulto. Então, acontecendo esse tumulto na cidade, Jason vai levar Paulo e Silas para a casa deles, para a casa dele, né? E mais alguns irmãos também vão estar ali. Jason, na intenção de proteger os apóstolos, né? Os discípulos do Senhor Jesus, ele conhece o evangelho também, ele já se converteu, então ele vai abrigar Paulo e Silas na sua casa. E com isso, né? Abrigando eles, com certeza essas lideranças, eles vão ir atrás, mas Jason vai proteger muito bem. E quando essas pessoas invadem a casa dele, na tentativa, né, de tomar Paulo e Silas e levar com eles não encontram Paulo e Silas, porque ele está muito bem protegido por Jason. E então eles vão levar o próprio dono da casa, eles vão pegar, né, e levar o dono da casa com mais alguns irmãos. Eles vão dizer que essas pessoas estão causando transtornos, né? Porque o evangelho que está sendo pregado nas outras cidades, nas redondezas, todo mundo já é de conhecimento de todos que esse evangelho está sendo pregado. Então eles vão dizer, olha, esses desordeiros que andam por aí, né, pelo mundo, versículo de número 6
diz isso: aqueles que têm causado transtornos no mundo todo agora estão aqui perturbando a cidade. E vão acusar Jason de receber esses homens na sua casa. Por isso eles vão levar Jason com eles, né? Para que ele seja interrogado, então, no lugar de Paulo. Já que eles estão em busca de Paulo e Silas, não encontram, vão levar Jason, que abrigou eles na sua casa. Mas, depois disso, né, os oficiais eles vão obrigar Jason, então, a pagar uma fiança. Essa fiança é a segurança que eles vão ter, né, naquele tempo. A fiança era paga como sinal de segurança de que aquele que estava causando transtorno na cidade não ia mais causar problemas e mais ainda, de que ele ia se afastar da cidade. Então, enquanto Jason paga essa fiança, ele está dizendo então com isso, com a sua fiança, que Paulo e Silas não vão mais perturbar, não vão mais causar problemas, que eles vão sair da cidade, né? Que eles vão se retirar dali, não vão então mais causar desordem naquele lugar. É isso que o pagamento dessa fiança quer dizer aos líderes daquele lugar, né? Aos oficiais daquele lugar. Então ele paga essa fiança, volta para casa e então preocupados com eles, né? Eles vão levar Paulo e Silas até a cidade de Bereia, né? Vão retirar Paulo e Silas ali por conta disso, pagaram uma fiança, eles vão levar então Paulo e Silas a uma viagem de 80 quilômetros até a cidade de Bereia. Chegando na cidade de Bereia, eles vão encontrar alguns judeus agora com um pensamento mais aberto, diferente, mais voltado, eles vão receber a palavra do Senhor. Versículo de número 11 diz que os judeus que moravam em Bereia tinham uma mente mais aberta que os judeus da Tessalônica, e eles ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Então, olha o coração desses judeus da cidade de Bereia voltado para a palavra. Paulo e Silas continuaram pregando, né, a mensagem que o Senhor confiou a eles. Só que esses irmãos, eles receberam no seu coração. E mais do que receber, mais do que se interessar pela mensagem, né? Mais do que dar crédito, eles pegavam as escrituras, os escritos dos profetas e examinavam. E isso é uma aplicação que nós temos que fazer, uma atitude que nós temos que ter diariamente. As mensagens que ouvimos, as palavras que são pregadas, elas não devem sair fora daquilo que está escrito na palavra do Senhor. E era isso que esses judeus da cidade de Bereia faziam. Paulo e Silas pregavam algo que era novo, né? A ressurreição era algo novo para eles, porquanto eles só criam nas escrituras dos profetas que dizia que o Messias ia vir. Mas agora Paulo e Silas estão pregando que ele veio, que o Messias já veio, que deu a sua vida pela nossa salvação, e que ele ressuscitou, mais do que já ter se achegado, ele já tinha sido crucificado, né? Já tinha sido condenado e ressuscitado pelo Senhor Deus ao terceiro dia. E eles vão agora fazer a aplicação, eles vão buscar nas escrituras a verdade disso que Paulo está pregando, porque Isaías já tinha profetizado isso nos seus escritos, porque Jeremias já tinha falado, porque no livro de Amós eles vão encontrar também confirmação. Então eles tinham como buscar nos escritos dos profetas, na palavra que eles acreditavam, na palavra que era ensinada na sinagoga, eles tinham como buscar confirmação daquilo que Paulo estava pregando, até porque Paulo e Silas, né, os apóstolos, os discípulos, todos eles faziam uso das escrituras para afirmar aquilo que eles estavam pregando a respeito de Jesus. Os salmos confirmavam, né? Os escritos de Davi também confirmavam. Então, eles buscaram na palavra, eles examinaram, eles cumpriram, né, aquilo que o Senhor ordenou a Josué. Examina a palavra dia e noite. Esses cristãos, né, de Bereia faziam isso, né? E por isso a mente deles era mais aberta e o coração mais voltado, né? Porque o Espírito Santo os instruía. Aquele que busca, né, a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso acontecia com eles. Na medida que eles buscavam na verdade, saber se era verdade o que estava sendo pregado para eles, né?
o Espírito Santo os conduzia àquilo que eles procuravam. E então, nessa cidade, né, como resultado dessa busca, desse coração disposto a ouvir, né, e aplicado a palavra de Deus, o versículo de número 12 diz que muitos judeus creram e vários gregos de alta posição, né, se converteram ao evangelho, tanto homens como mulheres. Então essa cidade foi agraciada com a palavra de Deus, né? Foi achegada a presença de Deus nesse lugar e a salvação chegou na cidade de Bereia. Quando buscamos o Senhor, né? A Bíblia diz que quando nós buscamos, nós o achamos. Quando nós o buscamos de todo o coração, nós vamos encontrar o Senhor. E foi isso que aconteceu na vida desses cristãos na cidade de Bereia. À medida que eles abriram o coração para ouvir a mensagem de Paulo e Silas, buscaram, se aplicaram na palavra para conhecer a verdade, eles encontraram o Senhor. E muitos foram cheios, né? Muitos deles foram encontrados pelo Senhor e a salvação chegou aos povos, aos homens e mulheres de alta posição e de todas as classes sociais nessa cidade. Mas agora o trabalho de Paulo e Silas também vai ser conhecido pelos irmãos lá de Tessalônica que perseguiram eles. O que eles estão fazendo na cidade de Bereia vai chegar a conhecimento dos irmãos, dos judeus, né, dos líderes lá da cidade de Tessalônica, e eles vão sair de Tessalônica e vão ir a Bereia caçar Paulo e Silas uma vez mais. Mas há sempre a mão de Deus sobre a vida deles, né? Assim como é sobre as nossas vidas nos dias de hoje. O Senhor, Ele cuida, né, das nossas vidas, nós somos a menina dos olhos dele. Então o Senhor, Ele vai fazer com que alguns irmãos, né, eles vão retirar Paulo da cidade, né, preocupados porque os tessalônicos estão chegando ali para buscar a vida de Paulo, né? Eles não estão conformados somente porque ele se retirou de Tessalônica, mas porque ele continua espalhando a palavra em outras cidades. Então eles vão buscar Paulo e Silas na cidade de Bereia. Então os irmãos, eles vão fazer uma viagem com Paulo, vão levar ele para o litoral. Silas vai permanecer em Bereia, né? Porque Paulo é o grande alvo deles. Então eles vão levar Paulo ao litoral e vão chegar à cidade de Atenas. Vão chegar à cidade de Atenas, né? Vão levar ele até a cidade de Atenas. E Paulo e Silas e Timóteo ficam, então, em Bereia por enquanto. O versículo de número 16 vai dizer que enquanto Paulo está em Atenas, ele vai se indignar, porque ele vai ver muita idolatria nessa cidade. Atenas já carrega no seu nome, né? Atena é a deusa da sabedoria, portanto, a cidade de Atenas é uma cidade de muitos filósofos. Eles têm uma filosofia, né? Que eles creem, eles acreditam nos grandes filósofos, grandes nomes, né? De pessoas que trazem filosofias que eles acreditam estão nessa cidade. Então é uma cidade de muita idolatria. Ao chegar lá, né, e Paulo vê todo essa idolatria, esse paganismo nessa cidade, ele vai ficar inconformado. E os irmãos que trouxeram Paulo vão levar um recado para Silas e Timóteo. Vão dizer que eles se dirijam à cidade de Atenas para encontrar Paulo o mais rápido que eles puderem, porque o trabalho ali é árduo, né? O trabalho ali é grande, né? E Paulo, ele precisa dos seus cooperadores juntamente com ele para fazer isso, para realizar esse trabalho. Porquanto a cidade, ela é muito pagã, muito idólatra, né? Isso vai arder no coração de Paulo, e Paulo vai aproveitar, enquanto ele espera Silas e Timóteo vir ao encontro dele, ele vai pregar sem cessar nessa cidade. A palavra do Senhor vai dizer no versículo de número 17 que Paulo vai aproveitar todas as oportunidades. Ele vai pregar tanto nas sinagogas como nas praças públicas, né? A cidade de Atenas é uma cidade grandiosa, cheia de pessoas, né? Então, ele vai aproveitar os comerciantes, o povo que está na praça pública, e vai aproveitar a oportunidade para levar a mensagem do Senhor. Então, Paulo, ele não vai ficar preso apenas dentro da sinagoga esperando, né, o sábado para
levar a mensagem, mas ele vai pregar também nas praças públicas da cidade, aonde ele vê a oportunidade. Paulo vai levando a mensagem do Senhor. Vai levar a mensagem na praça pública, vai levar a mensagem na sinagoga e vai também discutir com filósofos daquele lugar, né? Mas isso tudo então vai causar, né, logicamente, mais um alvoroço, né? Paulo, esses filósofos, eles vão levar Paulo ao conselho da cidade, né? E vão perguntar a ele: que ensinamento novo é esse que você está falando aí? Que novidade é essa que você está pregando? No versículo 19, né? E aí ele vai dizer a eles do que ele está falando. Ele vai ir contra aquilo que eles estão ensinando. Versículo 22 diz que então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros. Ele está diante do conselho da cidade, diante dos líderes da sinagoga da cidade, diante dos homens que têm autoridade na cidade de Atenas, uma cidade que tem uma filosofia que não acredita na ressurreição física. Atenas não acredita na ressurreição do corpo. Eles acreditam num conceito que vem da filosofia de Platão e Sócrates. Eles acreditam que o corpo é mau, né? O corpo físico ele é mau, então ele não ressuscita. Eles não acreditam na filosofia. A filosofia deles diz que o corpo, por ser mau, né, e tudo que está nele é imundo, então eles não acreditam que o corpo possa ressuscitar. E Paulo agora está dizendo que Jesus ressuscitou, né, dos mortos. Então ele está indo contra os ensinamentos dessas lideranças. E por isso vai causar esse transtorno na mente deles, e eles vão chamar Paulo diante deles para que ele explique o que ele está fazendo. E Paulo, ele vai levantar algo que acontece para que eles possam entender, assim como o Senhor Jesus usava de situações conhecidas pelos judeus para levar a mensagem até eles, para que eles pudessem entender. Paulo vai fazer a mesma coisa. Existia ali na cidade de Atenas uma história que dizia que um homem, ele salvou a cidade de Atenas de uma grande praga, de uma praga que estava tomando a cidade, que ele salvou essa cidade, muitos homens dessa praga, orando, né, clamando a um Deus desconhecido. E esse Deus, né, o qual esse homem clamou, era um Deus desconhecido, mas o que se sabe é que ele conseguiu, né, salvar essas pessoas dessa praga que estava se espalhando com muita intensidade. Então, diante disso, diante de tanta crença na cidade, o que eles fizeram foram levantar um altar que ficou com a seguinte descrição: altar ao Deus desconhecido, né? Por conta do que aconteceu. Então Paulo vai usar essa descrição e vai dizer: olha, passando aqui pela cidade, eu vi o quanto vocês são religiosos e quantos altares vocês têm aqui na cidade. Mas passando por um, eu vi que até existe um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Então eu quero dizer para vocês que é esse Deus que vocês não conhecem, é esse que eu tenho pregado. Esse Deus que vocês dizem que não conhecem, é esse que eu tenho pregado, porque esse Deus, ele não precisa de templos construídos por mãos humanas, porque ele não precisa habitar em templos construídos por mãos humanas. Ele não é um Deus que nós possamos fazer de ouro, de prata, né, ser feito por artesão. É esse Deus que eu prego. Então Paulo vai aproveitar a oportunidade para falar a respeito daquilo que ele tem pregado, né, em todas as cidades. Mas essas lideranças não vão receber, né, essa mensagem assim tão facilmente. Paulo vai encerrar o seu discurso no versículo 31, né, confrontando a mensagem que os líderes daquele lugar ensinam. Versículo 31, Paulo vai dizer: pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Então, o que acontece é que Paulo encerra o seu discurso, né, a sua explicação a respeito da mensagem que ele está trazendo, confrontando a filosofia desses homens, dizendo que Deus
vai julgar o mundo através daquele que ele estabeleceu para julgar aquele a quem ele ressuscitou dos mortos. Então essa mensagem vai vir como uma flecha ao coração deles, né? Vai vir como uma acusação. E o que eles vão dizer é que quando eles ouvem Paulo falar isso, versículo 32, quando eles ouvem Paulo falar a respeito da ressurreição do corpo, né, dos mortos, algo que eles não creem, eles vão rir com desprezo da mensagem do apóstolo. Isso acontece nos dias de hoje, que isso, né, possa invadir o nosso coração como um conforto, porque muitas vezes nós pregamos, muitas vezes nós falamos, né, diariamente aqueles que estão ao nosso redor e eles não recebem a mensagem que nós falamos, eles não acreditam, né, no Jesus que nós pregamos, eles não acreditam no evangelho da salvação que nós, né, trazemos como mensagem até eles, até esses corações. Então não desista, porque acontecia isso desde lá da igreja primitiva. Muitos não recebiam a mensagem do Senhor, e isso não é motivo para você parar. Mas no mesmo versículo vai dizer que assim como alguns riram, zombaram, desprezaram a mensagem de Paulo, outros quiseram em outra oportunidade ouvir Paulo novamente. Na continuação do versículo vai dizer: outros, porém, disseram, queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então, a curiosidade, talvez, né? Mas eles ficaram com uma dúvida no seu coração, que eles queriam, né? Eles tiveram o desejo de que Paulo explicasse para eles com mais intensidade, com mais, né? Mais explicado para que eles pudessem entender. Então, ardeu no coração deles entender mais sobre essa questão. E aí a palavra vai dizer que Paulo se retira do conselho, mas com ele vai algumas pessoas que creram. E entre essas pessoas, Paulo, ele, através da sua mensagem, ele consegue, né? Ele consegue fazer com que creiam pessoas de alta sociedade, pessoas que estavam ali no conselho, pessoas que tinham posses, né? Assim, Lucas descreve aqui, relata Dionísio, que era o juiz, que era membro do conselho, ele era juiz do conselho, Dâmaris e ainda outros, né? Então, Paulo, ele vai sim, com a sua mensagem, alcançar alguns, né? Alcançar algumas pessoas nessa cidade. Uma cidade onde as pessoas sacrificavam, né? Sacrifícios eram feitos a demônios. Nós sabemos que quanto mais pagã, né? Quanto mais idólatra, maior é o nosso trabalho, né, na obra do Senhor. E é isso que acontece naquele lugar. A palavra, ela é pregada, né? As pessoas são confrontadas com a verdade, e é isso que a verdade faz. A verdade nos confronta. A verdade, ela vem como uma seta, né? Como uma flecha até nós, confrontando os nossos erros. Ela vai nos libertar. O trabalho, né? A vocação da verdade é trazer até nós uma verdade até as nossas vidas que nos faça enxergar os nossos erros. E diante disso, algumas pessoas são resistentes. Diante dessa verdade, algumas pessoas resistem e permanecem, né? Confrontar. É isso que a palavra faz. Que isso, né? Que às vezes o desprezo, né? As pessoas viram as costas, que isso não nos desmotive, não nos desencoraje, mas que nós sejamos fortes e corajosas e confiamos na missão que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, né? O Senhor manifestou uma palavra e nos deu uma missão. Paulo, ele não saiu dali intimidado porque os oficiais, os líderes riram e desprezaram a palavra que ele estava pregando. A palavra não deixou de ser verdade porque as pessoas desprezaram. Eles apenas deixaram de receber, né, a salvação sobre sua vida. Mas Lucas escreve que, diante do desprezo e das risadas de alguns, Paulo se levanta e sai, e com ele sai dali os que creram, os que manifestaram no seu coração o desejo de conhecer ainda mais. E é isso que o Senhor faz nesse tempo também. Que essa palavra sirva de ânimo para as nossas vidas, nenhum desprezo, que nenhuma rejeição
possa nos fazer parar na caminhada, possa nos fazer desistir de fazer e de cumprir aquilo que o Senhor confiou sobre as nossas vidas. Você é forte, você é corajosa e por isso que o Senhor te escolheu. Se mantenha firme fazendo aquilo que o Senhor confiou ao teu coração. Que Ele te abençoe nesta caminhada, te fortaleça, te conduzindo sempre ao propósito dEle, em nome de Jesus. Traz linguagem de fogo, batiza